Pessoal, bem-vindo ao Podcast São Paulo. Eu sou Alex Jatobá, o seu anfitrião. Mais um episódio importante. Nós conseguimos, graças a Deus, um convidado aceitou nosso convite de peso. Um convidado de peso aceitou nosso convite. Graças a Deus, porque nós pedimos a Deus que traga pra gente pessoas que realmente, além de... Não buscamos status, não buscamos gente famosa, buscamos gente relevantes, onde a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é ajudar alguém através de insights poderosos, que eu tenho certeza que você tem. O Alexandre Curi, ele é mentor de liderança e carreira, fundador da Construtiva Treinamento e Consultoria. Alexandre, bem-vindo ao Podcast São Paulo. É uma honra te receber. Conte-nos sobre você. Obrigado, Alex. A honra é minha, uma honra, um privilégio poder aceitar o convite, poder estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho aí de alguns insights, de muita história que tem ao longo desses 30 anos de mundo corporativo que eu venho, né? Então, nos últimos 30 anos aí, eu trabalhei no mundo corporativo como executivo, né, de grandes multinacionais. E aí, mais recentemente, né, há 5 anos, eu decidi expandir um pouco esse conhecimento, né, levar esse conhecimento para mais pessoas. Então, decidi abrir a empresa, né, decidi buscar essa transformação em mais gente, porque o mundo corporativo precisa de muito. Hoje, a gente vê, né, um dos grandes problemas que as empresas enfrentam é justamente encontrar profissionais qualificados, líderes que conduzam a empresa para a missão dela, para o sucesso dela, né? Para os resultados que ela precisa. E hoje falta muito isso, né? Então eu assumi como missão, né, na minha empresa, como uma missão pessoal, de trabalhar junto com as empresas e com os profissionais para fazer essa conexão, né? E isso... A ideia é trazer esse ganho para o profissional, porque, obviamente, se ele se posiciona dessa forma, com desenvolvimento, ele cresce, e para a empresa também, né? Porque, afinal, a empresa consegue o profissional que ela precisa para conduzir ela para o sucesso. E a empresa crescendo, muita gente impactada com isso. Com certeza, né? Porque quanto mais a empresa tem sucesso, mais ela proporciona para as pessoas que trabalham lá e mais ela tem campo para as pessoas trabalharem, né? Eu costumo dizer muito, né, que qualquer profissional dentro da empresa, ele tem que ter uma preocupação muito grande com o sucesso da empresa. Essa tem que ser a prioridade dele, porque uma empresa bem-sucedida, ela proporciona para as pessoas que trabalham lá um ambiente muito mais saudável, um ambiente de crescimento, um ambiente de desenvolvimento, um ambiente onde as pessoas interagem de uma forma positiva e isso é qualidade de vida, né? A gente passa dentro da empresa 9, 10, às vezes 12 horas. Então, você imagina você estar num ambiente ruim. Isso é péssimo, né? Isso afeta toda a sua vida. Então, a gente buscar esse sucesso, ele acaba contribuindo para todas as partes envolvidas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que viveram momentos difíceis, momentos de crise e tudo. E o ambiente é difícil nesse tipo de situação, né? Por quê? Faltam recursos, falta treinamento, falta apoio, falta tudo, né? A empresa está em crise. Então, tem que existir uma preocupação genuína de todo mundo em buscar, né, em focar no sucesso da empresa, né? Essa é uma preocupação que tem que existir. Qual o principal ponto que o empreendedor tem que prestar, tem que agir, na verdade, ou se comportar quando está passando por crise, para não deixar isso, de repente, piorar a situação? Qual o controle que ele tem que ter? Eu acho que o mais importante é você sempre ter as pessoas certas que vão te ajudar a sair da crise. Porque, no final das contas, o resultado ele está ligado a pessoas. Resultado, para mim, é a prioridade absoluta. Como executivo, o resultado é sempre o mais importante. Por quê? Porque é o resultado que faz a empresa ter sucesso. Então, a gente sempre tem que buscar o resultado. Mas o resultado ele vem através de pessoas. Num momento de crise, é o momento onde você precisa necessariamente ter as pessoas certas. Porque são essas pessoas
trabalhando junto com você, que vão te ajudar a sair da crise e proporcionar um futuro melhor. Porque isso eu vejo muito, né, as pessoas errando, e essa é a base do protagonismo. Né? O Jack Welch costumava dizer o seguinte, as coisas são como são, não são como você gostaria que elas fossem. E para mim, isso é onde começa todo o protagonismo. Então, são como são. Exatamente. Então, no momento de crise, as coisas são como são. Agora, isso não significa que você vai adotar uma postura conformista, de jeito nenhum. Compreender isso é justamente sair do conformismo e falar, então tá bom, então o que eu posso fazer para que as coisas são como são, mas o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer para chegar ao resultado que eu quero, independente de como as coisas são. E como escolher esse pessoal? Como selecionar cada profissional que é importante nesse momento? Ou antes, para atravessar, né? Eu acho que todo processo de seleção, ele começa com o resultado que você deseja obter. Muita gente faz o processo, e dos dois lados, tá? Tanto a pessoa que conduz o processo de seleção, como a pessoa que participa desse processo, eles não têm um foco muito claro do resultado que eles esperam. Então, se eu tenho uma posição aberta na empresa, a primeira coisa que eu tenho que fazer, antes de pensar na pessoa que vai ocupar aquela posição, é ter clareza do resultado que eu espero de uma pessoa, ou da posição em si. Qual que é o resultado que aquela posição tem que gerar. A partir do momento que eu sei o resultado, eu vou partir para entender quais são as características, as habilidades, as capacidades que uma pessoa naquela posição ela precisa para gerar o resultado que eu espero. E, como você já passou por aquilo, você tende a saber isso de uma forma mais fácil. Né? Basta você pensar naquilo. Então, uma vez que você tem esse desenho, aí sim você vai buscar a pessoa que é aderente às habilidades, às capacidades, à personalidade, até porque isso está ligado à cultura da empresa. Forte. Né? Porque toda empresa tem a sua cultura. Né? E se você tem pessoas alinhadas com a cultura, todo mundo vai caminhar na mesma direção. E isso está ligado, né? A cultura ela determina os valores da empresa. Mas nós também, como profissionais, temos os nossos valores pessoais, né? Até como seres humanos, né? Nós temos os nossos valores pessoais. Se os nossos valores pessoais eles não se alinham com os valores da empresa, não tem como dar certo. Né? A gente chama isso de ambiente tóxico. Né? O ambiente tóxico nada mais é quando os valores do profissional não se alinham com os valores da empresa. Aquilo fica insustentável, fica insuportável. Então, uma vez que a gente tem a clareza nisso, a gente consegue aumentar a chance de contratar a pessoa certa. Né? Buscando também uma coisa que é importante, não só buscar habilidades técnicas, né? Porque as habilidades técnicas não são o que vão, de fato, tirar a empresa da crise. Né? A gente precisa de habilidades sociais, emocionais, comportamentais. Essas habilidades são importantes. Fortíssimo. Porque o técnico se ensina, né? É isso? O comportamental não. Não, se ensina também, se aprende. Você aprende porque esse tipo de habilidade a gente chama Me desculpe, eu não sei se você bebe café, eu pedi para trazer para você. Não, bebo sim, um café sempre bem-vindo. Obrigado. Esse tipo de habilidade são habilidades, são soft skills, né, que a gente fala, né? Isso se aprende, a gente não nasce com isso. Né? E essa é a grande mudança que a gente tem, começando pela mentalidade. Porque a partir do momento que você entende que você aprende a mudar o comportamento, né? E você não precisa mudar a sua personalidade, você precisa mudar o seu comportamento. A tua personalidade é o que te faz e está tudo bem. Agora, o teu comportamento, esse sim você muitas vezes precisa ajustar. E isso depende só de você. Então, parte da tua iniciativa, do teu desejo de mudar e você consegue aprender sim. E isso é muito mais importante. A diferença é que as habilidades técnicas
todo mundo sabe que precisa, né? Então as pessoas já fazem isso, né? Já se desenvolvem. As habilidades sociais, comportamentais, emocionais, essa já exige um grau maior de maturidade e de consciência da necessidade da transformação, porque essa é uma transformação mais profunda. Alexandre, não sei se convencer ou como fazer com que esse indivíduo aceite que ele precisa mudar, que ele precisa ser transformado de certa forma. Então, a gente, assim, ninguém muda se não quiser de fato. Então, eu posso não estar de acordo com o comportamento seu, eu posso achar que o teu comportamento ele é prejudicial a você, à empresa, à área, mas se você de fato não estiver disposto a mudar de comportamento, nada que eu fale vai fazer você mudar. Então, a questão da mudança, ela tem que partir da minha capacidade como líder de influenciar a tua decisão de mudar. Porque uma vez que você decida mudar, aí a mágica acontece, né? Porque as coisas vão fluir de uma forma muito mais tranquila e aí eu consigo te ajudar. Agora, se eu não consigo te influenciar na decisão da tomada de mudança, de mudar de comportamento, aí você não muda. Então, a grande chave, e aí eu vejo muita gente se perder, tá? Por quê? Porque não é uma coisa simples de entender. Aí o valor de você estar próximo a pessoas que podem te ajudar a fazer isso, né? Porque não é uma coisa que você faz de forma natural, não. Você precisa aprender a fazer isso. Existem técnicas para você fazer isso, né? Então, a capacidade de influenciar a tomada de decisão é uma grande habilidade de um líder. O líder tem que ser o influenciador. Exato, sempre. Aí sempre. é onde ele precisa buscar uma mentoria com o Alexandre Cury, tem que buscar, porque... A ideia é justamente essa, né? Porque isso aconteceu comigo, isso acontece com muita gente que eu vejo. A pessoa chega num determinado momento que ela fala assim, puxa vida, eu preciso mudar, mas eu não sei o caminho. Como que eu faço, né, para mudar? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou agir diferente para chegar no resultado que eu desejo? E é natural que as pessoas se sintam assim, né, perdidas. Porque, claro, se elas não passaram por aquilo, como é que elas vão saber o caminho? E dentro da empresa, você não vai ter esse tipo de ajuda. Porque a função dos gestores dentro da empresa não é te orientar dessa forma. Muito né? forte. Então, você não vai ter isso. A pessoa que espera que isso venha da empresa, que espera que isso venha do líder, o resultado que ela vai ter é frustração. Por quê? Poxa, um executivo lá da empresa, ele está lá na empresa, ele é pago pela empresa, ele tem um salário alto, benefícios bons. Para quê? Para gerar resultado para a empresa. Não para ajudar uma pessoa, tal, focar. Então, a pessoa que não busca isso, né, ela vai se limitar, ela não vai achar o caminho e ela tende a não ter os resultados de crescimento dentro da empresa que ela deseja. Né? Por isso que eu vejo a mentoria tão importante. E eu não vejo só nesse caso, não. Eu mesmo, enquanto empreendedor, eu estou sempre em mentorias, eu estou sempre buscando mentores que, nessa linha de trabalho, possam me ajudar a encurtar o processo. Né? Para que eu preciso passar por tudo que nem... Poxa, foram 30 anos de mundo corporativo. Né? Você imagina, o que você imaginar, eu já passei. Marcou com 30 anos de experiência em empresas como Philips, Ford e Vistron. Como é? Vistron e Brose também. Então, quer dizer... Faltou uma para colocar aqui, ó. Mas 30 anos, 20 mil profissionais que já foram impactados pela tua mentoria. Exatamente. Caramba, são vidas, muitas vidas. Com certeza. Isso, poxa, para mim é o mais gratificante de todo esse trabalho. Caramba, né? Que legado. Essa exposição. Então, isso para mim é muito bom. Para mim é fantástico. Né? Não, você é um instrumentão de Deus. Com certeza. Tem muita coisa bonita. Alexandre, desculpa, eu te cortei, se você quiser seguir o raciocínio, mas eu queria só fazer um comentário também. Por que se confunde muito? O profissional até é bom. Eu tenho um caso na empresa nossa. O cara é muito bom, só que ele traz os problemas de casa, as dores.
o problema com a namorada, com a mulher, problema tem N's, mas se você vê que, você fala para ele, meu, o conselho que eu dou, aí eu quero ver o teu, porque com certeza sua mentoria é muito importante para isso. Eu falo, meu, só entenda, o trabalho é um pilar importante, muito. Vai afetar muita coisa se você deixar isso te prejudicar. Como trabalhar essas pessoas? Tá. É assim, toda vez que a gente fala da influência da nossa vida pessoal na profissional e vice-versa, porque ela também acontece, a gente está tratando de um equilíbrio. Eu costumo dizer que esse equilíbrio ele tem que ser, na verdade, um tripé. Muita gente fala vida profissional e vida pessoal. Mas eu gosto de trazer um elemento a mais aqui nesse equilíbrio que eu acho importantíssimo. Então você tem a tua vida profissional, você tem a tua vida familiar e você tem você mesmo. Né? Então o pessoal que eu gosto de dizer é você mesmo. Por quê? Porque uma pessoa que ela não cuida dela, vamos dizer assim, tanto na parte mental quanto na parte de saúde, ela não consegue dar conta nem do profissional e nem do familiar. Ela é uma pessoa incompleta. Então a gente precisa buscar essa questão um pouco mais... não é nem egoísta, né? Mas é um pouco mais falando da gente. É sempre para mim um tripé. É isso que traz o equilíbrio. Tá? Qualquer coisa, qualquer um dessas pernas, vamos dizer assim, que não tiver legal, o resto do tripé vem abaixo. Você como pessoa vem abaixo. A gente como líder, a gente precisa estar atento à pessoa em todos esses campos. Mas é importante que a pessoa busque esse equilíbrio, porque não dá para separar. Quando eu comecei a trabalhar, isso nós estamos falando há mais de 30 anos atrás, era diferente, né? Você começou novo, hein? Ah, sim, eu comecei novo. Eu comecei com 17 anos, eu já estava começando, né? Dizendo porque você está, pelo amor de Deus, muito bem. Obrigado. E quando eu comecei, era interessante. Um dos meus chefes, ele chegou para mim. Eu trabalhava numa indústria eu trabalhava na Ford na época, né? Uma empresa grande, numa das divisões, na verdade, da Ford, né? Demais. E era uma indústria, então, assim, para você entrar, tinha lá aquele portão, né? Você tinha que passar o crachá ali para liberar a catraca, né? Marcação de ponto, imagina, que ainda existia naquela época, tudo. E aí um dos chefes que eu tive lá, ele falava para mim o seguinte, ó, assim, a hora que você botou o crachá, passou a catraca, é o Alexandre profissional, esquece o pessoal. Cara, e aquilo sempre me ocupou porque, assim, no fundo, não dá para fazer isso. Porque você é uma pessoa só. Como que você fala assim, vamos imaginar, você está com um problema familiar lá, sei lá, com filho, parceiro, o que quer que seja. Como que você tira isso da cabeça e vai para a empresa e simplesmente põe? Não tem como fazer isso. O que a gente precisa fazer é sempre encontrar esse equilíbrio. Então, por exemplo, puxa vida, eu estou com um problema na vida pessoal, como que eu posso transformar o meu momento que eu estou lá na empresa, o meu momento profissional, em uma forma de eu aprender, de eu aliviar esse momento profissional, né, esse momento pessoal, para que eu busque o equilíbrio. E isso cabe a mim, né? Não adianta eu esperar que isso venha de fora. Isso é uma inteligência emocional que a gente precisa desenvolver. Então, muitas vezes eu tinha pessoas que falavam assim, puxa vida, eu estou com um problema lá em casa, mas para mim, quando eu chego aqui, é uma terapia. Por quê? Eu vou me ocupar com outros objetivos, eu vou me ocupar com outras coisas. Resposta, então, hein? Nesse momento, eu consigo quebrar um pouco isso, né? E acontece o inverso também, né? Às vezes você está com um problema sério na empresa, tal, e não adianta, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, que você se sobrecarregar com o problema, ele acaba trazendo, isso é físico, né? Ele traz para o nosso cérebro uma sobrecarga e a gente não consegue ver saída, a gente não consegue ver alternativa. Por quê? Quando a gente traz esse problema, é como se a gente tivesse um muro a 5 centímetros do nosso rosto. Você só enxerga o muro.
Então, o que você precisa? Você precisa dar uma quebrada nisso para que você se afaste desse muro e você olha e fala, poxa, não era um muro, olha aqui, eu estou vendo uma janela, eu estou vendo uma porta, é onde você vê as alternativas. Por isso que ter esses momentos onde a gente quebra, onde a gente pensa diferente. Hoje se fala muito, né, em você estar, às vezes, na empresa, você fazer uma pausa, pensar. É o chamado Pomodoro. Pomodoro, gente, me ajuda. Pomodoro, isso mesmo. Isso. Então a gente tem esse tipo de coisa que acaba ajudando a gente a fazer esse equilíbrio. Agora, como eu disse, é sempre um tripé. Você não pode deixar de cuidar de você mesmo, de trabalhar na sua saúde, trabalhar nos seus hobbies, aquilo que te traz prazer, porque isso te traz muito equilíbrio. E isso, às vezes, as pessoas esquecem, né? Elas esquecem delas mesmas. Então, o quanto você fazer aquele hobby, aquela coisa que você ama fazer, né? E não importa o que seja, né? Desde assistir a Netflix, ou jogar um esporte, jogar aquele futebol com os amigos, ou fazer meditação, qualquer coisa, aquilo que você gosta. O quanto aquilo te faz bem porque ele te traz paz interior. E essa paz interior é a que te faz equilibrar os outros lados também. Cuidar da saúde, super importante, porque se você não tem saúde, é uma questão física, né? O nosso cérebro, ele passa a gastar energia para controlar o seu desequilíbrio físico. E quando você gasta energia para tirar o seu equilíbrio físico, você perde parte das funções que você poderia estar, as funções mais cognitivas, você perde criatividade, você perde o poder de raciocínio e tudo isso. Então, esse equilíbrio é fundamental, porque senão a gente afunda. Cara, tô impactado. Insights poderosos. Ó, presta atenção. Olha que lindo que ele falou. E eu vou pôr no meu ponto de vista. Por favor, Claro. Alexandre, você é o professor, me corrija. A pessoa, às vezes, tem um problema familiar, que é por isso que eu pedi para te chamar, ou tem um problema em casa. A primeira coisa que ele citou é quando ele chegava na empresa, ele foi ensinado a que da catraca para dentro, esquece. Então, o que acontece? Olha o que eu entendi. Se as pessoas que estão assistindo esse site poderoso do Alexandre Cury entenderem, começar a ver que quando você chega na empresa, você tem que ver ela como até uma terapia o seu trabalho. Porque é. Até para luto e para etc. Quando você se ocupa, ameniza e vai gerando ali você entra num processo de aceitação, De cura de até. cura. Cara, que sacada. Entendeu? Chegou na empresa, eu preciso entender que a minha empresa é uma terapia. Eu agradeço a Deus por ter essa oportunidade. E é isso, né, Alexandre? Exatamente. E é fácil da gente notar isso. Você vê como durante a pandemia, onde a gente não podia sair de casa, quantas pessoas não tiveram depressão, não tiveram burnout. Por quê? Porque se você fica só concentrado em alguma coisa, você não tem válvula de escape. Então a gente precisa ter essas válvulas de escape e por que não o nosso lado profissional ser uma delas? E vai ganhar com isso mais ainda, porque pode ter dentro do que você faz na empresa. Vamos exemplificar. Você pode entrar para fazer outras atividades de profissionais mesmo dentro da empresa. Ser mais produtivo, aumentar o seu leque de prestação de serviço, digamos assim, e ocupar esses espaços vazios, né? Que seria isso, Alexandre? Exato, exatamente. Você precisa realmente trabalhar essa questão da mente, buscar sempre esse equilíbrio. E não é que você vai deixar tudo na porta e esquecer o que aconteceu. Não, não é nada disso. Você sempre vai ser um ser único. Tudo está dentro de você. Então, obviamente, o teu pessoal vai afetar o teu profissional, o teu profissional vai afetar o pessoal, vai afetar o familiar. Você sempre é um ser único. Mas a grande questão é como que essas diversas áreas, né, esses diversos pés do nosso tripé podem ajudar no equilíbrio um ao outro, né? Por isso que a gente está sempre buscando Pega o nome do equilíbrio. CEO da G4. Pega o nome. Alexandre, desculpa, eu preciso fazer um comparativo. Eu li essa semana, não, eu vi um vídeo essa semana do CEO da G4, você conhece com certeza, onde ele fala sobre o que você citou há pouco. Cuidar da saúde, cuidar do corpo, do bem-estar. Isso é fundamental. Ele cita, ficou bem forte, qual o nome, por favor? Thales Gomes. Thales Gomes, é isso? O Eu CEO da tô G4. Ele diz que não contrata pessoas acima do peso, gordas.
E isso gerou uma polêmica. E aí, Alexandre? Eu entendo o que ele está falando, porque ele está buscando justamente esse equilíbrio. E ele quer dentro da empresa dele pessoas que de fato se importem, né? Porque uma pessoa comprometida é aquela pessoa que se importa. Se você não se importa, você não demonstra comprometimento. E ele quer trazer para dentro da empresa dele pessoas comprometidas, ou seja, pessoas que se importam com o resultado da empresa, porque essas pessoas vão se engajar mais. Como para ele tem clareza dessa questão do equilíbrio, o que ele está dizendo é o seguinte, né, no fundo, poxa vida, se a pessoa ela não cuida dela, como que ela vai cuidar da minha empresa? Então é nesse sentido que é a preocupação dele. Então ele adota vamos dizer, alguns processos nesse sentido, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, ele é CEO de uma empresa, né? Ele é CEO de uma empresa nos Estados Unidos, inclusive. E ele fala assim, eu estava conversando com ele uma vez, e ele falou assim para mim, não, eu não contrato pessoas que fumam. Eu achei estranho aquilo, me chamou a atenção, né? Eu falei assim, poxa, mas por que você faz isso, né? De repente você pode estar perdendo um excelente profissional que, pô, o cara tem um vício, né? Mas ele é um excelente profissional. Você faz isso por quê? Porque o cara toda hora tem que parar para fumar e você acha que ele vai perder produtividade por isso, tal? Ele falou, não, pô, isso aí não me preocupa. Você acha que eu controlo o quanto o meu pessoal, quantas horas, quantos minutos ele trabalha? Eu falei, para mim isso aí é irrelevante. O que eu quero é o resultado deles. Só que acontece o seguinte, o cara sabe que, ao fumar, ele está fazendo mal para ele. Né? Porque não é uma coisa, né? É diferente. Na década de 50, não se sabia disso. Hoje, ninguém que fuma sabe que não está fazendo mal para ele. Os números estão tá? gritando aí na saúde. Não tem como dizer que você não tem a informação. Hoje a informação é clara. Ele falou, pô, então o cara, sabendo que ele faz mal para ele, ele ainda assim persiste, o que esse cara vai fazer pela minha empresa? Será que ele vai realmente chegar aqui e alguma coisa que faz mal para a minha empresa e que não deveria ser tolerada, ele tem uma capacidade de tolerância para isso que eu não quero na empresa. Então, eu falei, caramba, é diferente, né? Real. Na verdade, existe uma série de outros fatores que influenciam esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, que eu acho que a gente sempre tem que considerar, né? Não é uma ciência absolutamente lógica e certa, mas são pontos de vista que a gente vê de grandes executivos e que você vê que começam a mostrar uma certa tendência, né? Que é essa preocupação que nós, enquanto líderes, enquanto profissionais, temos que ter com a gente mesmo, com a nossa saúde. E quando eu falo saúde, saúde mental e e física. Né? Quando eu falo saúde, é nesse momento. E você vê, por exemplo, ultimamente, há 20 anos, até menos, até 15 anos atrás, não se falava de burnout, porque não existia isso. Tá? Ninguém falava. Um ou outro caso de estresse, tal, mas não se falava em burnout. E hoje, nossa, isso domina. Né? É difícil você achar num grupo de pessoas, né, que nem a gente trabalha nas mentorias em grupo, difícil você não achar, puxa, 20, 30% das pessoas lá que tiveram algum burnout em algum momento. Caramba, alto, 20, 30 é alto. É altíssimo, é altíssimo. É uma preocupação que hoje existe dentro das empresas. E o burnout, ele pode ser, existe uma série de fatores, mas o que você pode fazer é justamente buscar essa questão sua. Então, é como você preserva a sua saúde mental. Qual é o momento que você tem para você, onde você faz aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer, o quanto você cuida da sua saúde. Tudo isso influencia diretamente nesse tipo de estresse excessivo. Né? A forma como a gente administra esse estresse negativo que a gente tem dentro da gente e o quanto isso libera de substâncias químicas mesmo no nosso organismo. Né? Então, a gente tem esse poder. Né? Eu achei altíssimo esse número, eu nem tinha noção, porque era algo que a gente... É novo.
É novo, sim? É recente mesmo. E como tratar, como você, em suas mentorias, você promove a cura ou a solução? Eu acho que isso está muito dentro do protagonismo que a gente falou. Por quê? Quando a pessoa, né, e eu sempre gosto de voltar na frase do Jack Welch, porque eu acho que ela é a base do protagonismo, né? Então as coisas são como são e não como você gostaria que elas fossem. As coisas são como são. A gente não muda. Exato. Adapta a isso? Tá? E a questão é, a maioria das pessoas não aceita isso, porque a maioria das pessoas quer que as coisas sejam como elas gostariam que fossem. Então, Pode liberar ele. ela diz assim no trabalho, poxa, meu chefe é isso, meu chefe é aquilo, tal. Por quê? Você gostaria que o teu chefe fosse de um jeito, mas ele não é. Ele é do jeito dele. Porque a minha empresa tem que fazer isso, a minha empresa tem que fazer aquilo, tal. Mas não é. Por quê? Porque a empresa é como ela é. À medida em que você força essa questão de se concentrar, focar naquilo que você gostaria ou em como você gostaria que as coisas fossem, você entra numa atitude vitimista. Porque como você não consegue mudar aquilo, porque não está no teu círculo de controle. Por esse ângulo. Você não consegue mudar. Se você não consegue mudar, aquilo te incomoda, aquilo te faz sofrer. E a postura vitimista, ela vem disso, de você querer mudar alguma coisa para ajustar ao que você gostaria que fosse, mas alguma coisa que não está sob o seu poder, que não está sob o seu controle. Como você não consegue mudar, aquilo traz para você frustração. Por isso que o vitimista, ele acaba indo para um lado mais de reclamação, né? Eu chamo de reclamador profissional. Por quê? Porque ele está buscando mudar alguma coisa que ele não tem controle. Mas isso, essa postura vitimista é uma postura de sofrimento. Então, o que acontece com as pessoas? Nesse ciclo de sofrimento, elas acabam entrando numa espiral negativa de emoções. Então, ela vai se frustrando, aquilo vai piorando, 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 aí começam a surgir as doenças, né? Porque não é só o burnout, tem muita coisa, né? A gente tem, problemas não só psicológicos, mas você tem úlcera, você tem gastrite, você tem outros problemas na coluna, tudo oriundo dessa questão de que você está querendo mudar alguma coisa fora da tua área de controle. Então, na mentoria, a gente conduz as pessoas para agirem mais naquilo que está sob o controle dela. Quando ela faz isso, ela para de perder tempo naquilo que perder tempo, energia e esforço, né? Naquilo que ela não pode mudar e começa, porque ela não pode ser conformista. Não é isso, não é aceitar e falar assim. Não, você tem o teu objetivo, você quer aquilo, você quer chegar na sua meta. E isso você nunca pode abrir mão. E aí você não pode nem negociar, né? Porque a gente tem que sonhar grande e não pode negociar os nossos sonhos. Então, a questão é, tá bom, se isso eu não posso mudar, eu não posso chegar onde eu desejo desta forma, o que eu posso fazer dentro daquilo que está no meu círculo de controle para que, de fato, eu chegue no resultado que eu desejo? A pessoa começa a encontrar alternativas viáveis, alternativas que dependem mais dela e que ela pode colocar em prática. Isso traz o quê? Realização, reconhecimento. Então, a pessoa consegue chegar no resultado disso. Então, uma parte do que a gente trabalha na mentoria é essa mudança de mentalidade, né? O primeiro pilar da mentoria e de todos os cursos, né? Todos os treinamentos, até quando eu faço também cursos in company, né? Eu dou treinamento nas empresas. E o primeiro pilar que a gente trabalha é a mentalidade. Porque se a pessoa não tem a mentalidade certa, como que ela vai aprender o resto? Não tem como, né? Então a gente trabalha isso muito forte. Alexandre, as pessoas, a impressão que a gente tem como empresário e ouve também as dores de outros empresários é que não sei se é a geração, aí você sabe melhor que eu, mas o que está acontecendo que elas estão mais frágeis? Existe
quase que todo mundo falando sobre essa questão da geração Z, né? Da geração Z. Não quer crescer, não quer trabalhar, não tem objetivo, só trabalha com propósito. Desiste fácil. Eu tenho uma opinião bem diferente da geração Z, né? Eu não compactuo com tudo isso que se diz. Porque eu não vejo a geração Z... Na verdade, eu vejo a geração Z, né? Essa geração que está começando no mercado, já há alguns anos que está no mercado, eu vejo ela como uma geração que está sendo injustiçada, né? Porque eles estão, criticando demais, né? Então, eles começam com um peso muito grande. Esse conflito geracional, ele sempre existiu, né? Eu sou 2 gerações antes, né, dessa geração, eu sou geração X. Então, também, missão dada, missão cumprida, tem que fazer. Exato, Isso a gente veio substituindo, né, a geração dos baby boomers, né, meu pai, meu sogro, tal, essas pessoas, né, os primeiros líderes que eu tive, né. E era uma coisa curiosa, porque essa geração, sabe o que eles falavam da nossa geração? Falaram, cara, isso é um bando de vagabundo. Era o que eles falavam hoje é né? pesado. Então, mas era o que eles falavam da gente. É real. Então, o conflito geracional, ele sempre aconteceu. Essa geração em particular, o que acontece com eles é que eles estão começando no mercado profissional muito mais tarde, né? Isso é reflexo da sociedade, tá? Não é um reflexo da geração em si. A sociedade vem mudando e a sociedade entendeu que ter as crianças, os adolescentes, num processo de desenvolvimento antes de ir para o mundo corporativo, para o mundo profissional, maior, né, um processo maior, seria melhor para eles adquirir esse tipo de desenvolvimento antes. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu estou dizendo que é o que acontece, tá? Não tenho nem conhecimento suficiente para julgar se é certo ou errado. Mas o fato é esse, né? Então, a sociedade vem estendendo esse processo. Então, se você pegar, por exemplo, o meu pai, ele começou a trabalhar com 14 anos. Uhum. Eu comecei a trabalhar com 17, tá? Ainda antes do mundo corporativo, que eu tive outra profissão antes. Então, essa geração, ela está começando no mercado de trabalho com 24, 25 anos. Nossa, verdade. Aí você imagina, com 24 anos, eu já tinha 7 anos de experiência na empresa, no mundo corporativo. O grau de maturidade que eu tinha, não dá para comparar com uma pessoa que está começando 24, 25 anos. Nossa, que ponto forte. Então, quer dizer, essa geração, ela vai demorar mais mesmo, porque ela está começando mais tarde. Então, a gente, como líder, precisa entender isso. Agora, isso traz uma questão positiva também. Por quê? A gente, né, na nossa geração, quando a gente começava a trabalhar, a gente já começava a liberar o pessoal dos baby boomers para se aposentar, né? Para parar, né? Que era um sonho dos baby boomers, né? Então, se você pegar o pessoal daquela geração, eles se aposentavam entre 50 e 55 anos. Acabou. Vou curtir a vida, vou, sei lá, fazer o quê? Hoje, por exemplo, eu com 50 anos, abri uma empresa. Mudei completamente de carreira. Saí do mundo corporativo, como executivo, que estava bem tudo, e falei, eu estou na metade da minha trajetória profissional. Com certeza, você chama um empreendedor com 70, 80 anos é um jovem. Exato. Pelo amor de Deus. Então, por isso eu falei, estou na metade. Poxa, então agora eu quero fazer outra coisa. É uma questão natural. Aí o que acontece? Como essa geração está entrando mais tarde, isso vai permitir que as pessoas de gerações anteriores permaneçam mais tempo dentro da empresa. Hoje, se você falar assim, eu vou me aposentar com 50 anos, você vai morrer de fome. Não tem como. Agora, como a geração está entrando mais tarde, essas pessoas não vão se aposentar com 50 anos, elas vão até os 70. Por quê? Porque eles precisam segurar o pessoal da geração nova que está chegando. Então, você ganhou uma extensão. Por isso que eu digo, né? A sociedade ela vai indo, né? E, de alguma forma, as coisas vão se equilibrando dentro da realidade. O mundo corporativo é reflexo da sociedade. Não dá para a gente negar isso.
Outra coisa que eles falam da geração Z também é o seguinte: puxa, essa geração é um absurdo, não quer trabalhar sem propósito, não quer fazer. Isso, propósito. Mas isso não é um problema da geração Z, entendeu? Propósito é uma questão motivacional do ser humano. Por quê? Você chega para mim, né, e fala assim: poxa, por que você mudou de carreira? Por que você fez a transição de carreira? Porque eu precisava de um novo propósito. Aquele propósito que eu tinha até então estava concluído. Eu precisava de um propósito novo. Então eu fui buscar um outro propósito, fui buscar uma outra missão, né? E o propósito a gente pode trazer uma coisa muito mais concreta. E falei, poxa, para chegar nesse propósito eu vou ter que mudar completamente. E aí você me vê hoje, tá? Hoje eu estou com 54 anos e você me vê trabalhando 14, 16 horas por dia numa boa. Você me vê super empolgado, né? Porque isso é um assunto que me deixa... É uma paixão que eu tenho fazer isso. Então, às vezes, eu faço lá uma aula gratuita e eu faço com a mesma paixão do que eu faço qualquer coisa. Por quê? Porque Um podcast. um podcast, porque isso me apaixona. Mas por que isso me apaixona? Porque eu estou em direção ao meu propósito. Qualquer ser humano que faz alguma coisa e ele não entende o porquê ele está fazendo aquilo, o propósito, ele faz aquilo por fazer. E é fácil da gente ver isso, né? Você pega, por exemplo, o Greenpeace, né? Para mim, o Greenpeace é o exemplo máximo de propósito. Faria. Você pega uma pessoa que entra num bote lá, super pequenininho. Ele vai na frente de um baleeiro que é 100 vezes maior. Fica entre o baleeiro e uma baleia, a gente tem fotos aí na internet, e o cara levanta para ficar na frente do arpão. Isso é propósito. Propósito faz a pessoa fazer coisas impensáveis. Agora, E levá-la para o inimaginável. com resultados exponenciais. Meu Deus. Então, se o líder quer ter resultado exponencial, ele precisa levar propósito para a equipe. Agora, isso não é da geração Z? Tudo bem, a geração Z pode estar falando isso com mais frequência, mas isso é do ser humano. O líder que entendeu isso há mais tempo, né? E eu, assim, por consequência de tudo que aconteceu, eu entendi. O líder que entende isso, ele consegue criar equipes realmente exponenciais, né? Eu tive o prazer de liderar as melhores equipes das empresas que eu trabalhei. Mas o que está por trás disso? Está todo esse engajamento. O que está por trás do engajamento, da motivação? Propósito. Então não é uma questão da geração Z, é uma questão do ser humano. Né? E por aí vai, né? Por isso que eu digo que a geração Z ela é muito injustiçada. Outro dia eu estava lendo uma matéria num jornal que dizia o seguinte: a headline da matéria era: a geração Z não quer ser líder. Não quer... Então, falei, não tem. Aí eu fui ler a matéria. E a matéria estava dizendo o seguinte, que apenas 40% dos entrevistados desejava cargo de liderança. Eu falei, pô, peraí, como é que você fala? Então. Primeiro que se 40% é representativo. Muito. E eu garanto para você que se você fizer uma pesquisa com os milênios, com a geração X agora já está mais para o final de carreira, mas se você fizer a pesquisa, você vai ver que o percentual é o mesmo. Por quê? Porque nem todo mundo quer ser líder e está tudo bem, ainda bem, porque nem teria lugar para todo mundo. Então você tem um percentual de pessoas menor querendo ser líder. Aí pronto, 40% quer. Então a geração Z não quer liderança. E não é assim, tá? Então eu acho essa geração um pouco injustiçada nesse sentido. Mas sabe o que acontece, Alexandre? A primeira coisa que a gente pensa quando você fala de... A gente entende como não quer se comprometer, não quer responsabilidades. O empreendedor acaba vendo por esse ângulo. Porque, e eu entendo que isso é falta de maturidade, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, geração Z total, certo? E eu vou falar, cara, é a pessoa mais comprometida que tem na minha equipe. É impressionante o que esse cara faz. Às vezes, ele me dá uns cutucões. Ele fala, não, porra, nós queremos esse resultado, não é porque às vezes que eu, né, dou uma fala, poxa, talvez a gente não tenha que buscar isso, já não é tanto assim. Ele fala, não, vamos atrás, eu vou te ajudar, eu vou fazer. O cara está super comprometido. Então você vê, geração Z. Alexandre, como a gente faz ou dá para a gente influenciar os colaboradores com propósitos?
Tipo, eu quero que eles também tenham propósito. O que acontece, né, na maioria das empresas, e à medida em que a empresa cresce, isso se agrava, é que as coisas ficam muito departamentalizadas. Departamental. Ou seja, você tem lá as diversas áreas dentro da empresa e cada área começa a se enxergar como uma unidade ali dentro da empresa. Ou seja, é aquela ideia de fazer assim, se eu faço a minha parte, se todo mundo fizer a sua parte, a coisa vai para frente. Isso não funciona desse jeito, né? Por quê? Você como empreendedor, você sabe, quando você monta uma empresa e você começa a crescer, é necessário que você contrate pessoas específicas para determinadas coisas. Então, você vai ter na contabilidade, você vai contratar um contador. Você vai na área de compras, você vai contratar uma pessoa da área de compras. Mas o que você quer? Você tem o seu objetivo como empreendedor, é ganhar dinheiro, é fazer, não importa qual seja o seu objetivo. Mas você quer que essas pessoas que você contrata trabalhem juntas, né, para chegar no objetivo maior. E isso vai se perdendo à medida em que você cresce. Então as pessoas falam assim: não, eu sou contador, eu faço a contabilidade e dane-se o resto, não é problema meu. E ela perde com isso justamente a noção de propósito. A gente chama de visão de dono, né? Que hoje está muito comum na empresa. Realmente. Perde por quê? Ela acha que só que a função dela é fazer a parte lá de contabilidade. Mas aí eu te pergunto o seguinte: por que você faz isso? Dentro das tuas atividades, qual é o resultado que você está garantindo para a empresa como um todo? Quando você faz isso, você traz a visão de dono, a visão estratégica, e a pessoa começa a entender como um propósito. Esse é o propósito que você traz para ela. Ela não faz aquilo por fazer, ela faz porque ela está trazendo um resultado. Vou trazer um outro exemplo da pandemia aqui. O Hospital Albert Einstein, na pandemia, assim que aconteceu o lockdown, o hospital não podia, né? O hospital tinha que trabalhar. O CEO do hospital reuniu absolutamente todos os funcionários, né? Todo, desde a pessoa que limpava até os médicos, o chefe de departamento, reuniu todo mundo e foi conversar com eles. E ele disse o seguinte: pessoal, nós estamos aqui única e exclusivamente para salvar vidas. Quando ele faz isso, ele define um propósito. E aí o que acontecia? Tava lá a pessoa da recepção e você chegava para a pessoa da recepção e falava para ela assim: puxa vida, é complicado você aqui no hospital nesse momento, tal, né? Ela falava assim: não é complicado porque eu estou aqui para salvar vidas. Que lindo. Então você vê que ela estava fazendo a atividade dela ali na recepção, na limpeza, né? As pessoas falavam. Mas na cabeça dela, aquilo era a contribuição que ela podia dar para salvar vidas. Então, isso motivava, isso engajava. É isso que a gente tem que trazer para a empresa. Cara, o cara do topo lançou um negócio que... Tem que vir de cima. Meu Deus, eu vou aplicar agora aqui para a equipe. Nós estamos aqui para servir. Aceita mais um café? Não, eu tô bem, obrigado. Tem um pessoal que chega a tomar 6 cafés assim. Uma vez eu fiz um trabalho pro filho de um presidente. Obrigado. Ele conseguiu tomar, de verdade, 8 cafés durante 1 hora. Caramba, olha. Sem açúcar. Eu acho que era para ser... É uma pessoa bem famosa de um presidente, um ex-presidente, um filho. E eu acho que é para manter mais ativo, né? Mais acordado, seria? Café? Eu não bebo café. O café promove isso? Para algumas pessoas. Eu, por exemplo, eu adoro café. Porque eu gosto do sabor, tudo também tomo sem açúcar, mas o café não me dá essa sensação de energético, né? Para mim, a cafeína não traz essa sensação. Então, acho que é de pessoa para pessoa, né? Verdade, eu aqui indo longe, então. E interessante a vitalidade que você passa, a energia, né? E você sempre foi assim ou você adquiriu isso? Isso está muito ligado ao propósito. No momento em que eu comecei a criar propósito para tudo que eu faço, aí eu passo a agir assim. Entendeu? Então, não, nem sempre fui assim, porque nem sempre eu compreendia essa lógica. Né? Eu demorei muito, na verdade, para compreender isso. Né? Eu falo para o meu pessoal, né? Eu falo, poxa, eu tenho até vergonha de falar isso, mas aconteceu de verdade. Eu fui um líder ruim. Eu fui realmente um líder carrasco, chicotão na mão, e que não trazia resultado. Entendeu? Então,
esse processo me fez eu aprender e mudar, né? Então, eu costumo dizer, né? Os meus mentorados, eles têm a oportunidade de mudar por opção, né? Ou seja, você, quando vai buscar uma mentoria, você se referencia ao mentor para que você possa mudar o seu comportamento compreendendo por que aquilo é importante. Na minha época não existia mentoria, né? Então, o meu processo de transformação se deu pela dor, né? Por quê? Porque chegou num momento que eu ia perder o emprego. Então, é um ponto de inflexão, né? A gente tem vários, né? O Flávio Augusto fala muito de ponto de inflexão e ele tem muita propriedade no que ele fala. Quando a gente tem pontos de inflexão, não existe estabilidade. Ou a gente cresce ou a gente despenca. Então, no ponto de inflexão que eu me vi, e é sempre uma questão de decisão, eu decidi mudar e subir. E foi aí que começou a minha transformação, né? Cara, eu até quero depois formatar essa uma pergunta baseada no que a gente está conversando agora. Como ser um bom líder. Mas sabe como eu vou fazer isso? A próxima mentoria sua é quando? Amanhã. Amanhã já tem mentoria à noite. Amanhã. Tem vagas? Não, você diz a próxima turma da mentoria. A próxima turma da mentoria eu começo na metade de outubro, mais ou menos. Acho que é dia 14, se eu não me engano. Qual o tema? Não, aí a turma... Vai abordar. Não, a turma, ela quando o aluno entra, ele compra uma sequência de mentorias com conteúdo gravado, tudo. Aí eu tenho as mentorias que são para a turma. Então, por exemplo, a mentoria de amanhã... a gente vai falar sobre como lidar com pessoas difíceis. Nossa, excelente. Tá? Então Não, meu convidado para participar lá com os. Não, quero fazer a mentoria, principalmente com foco em. Hoje a gente precisa muito se adaptar, nós precisamos de vocês para entender tanto a nova geração como um novo comportamento. O cara nem está inserido na nova geração, mas ele está com um comportamento que aconteceu alguma coisa. Eu até quero aproveitar o gancho para falar sobre quando você fala que estava falando sobre a geração Z, que é uma geração que ela de certa forma ela não é culpada pelos seus comportamentos. Sim, ela é um resultado de uma geração dos pais que começou. Por que o cara começou? Eu li, eu posso estar errado, tá, Alexandre? E por favor, você é o professor aqui. Quando a gente fala do menino que começa a trabalhar tarde, e no meu caso também comecei cedo, e isso ralhando, acho que é ralhando que fala algodão. É algodão, soja, meu pai tinha umas terras. Comecei então cedo, acho que 14 também. E, enfim, vamos lá, 5 horas da manhã tinha que ir para a escola. Isso, pegar um ônibus, imagina, morando numa região agropecuária. E aí esses pais, nossa geração, depois ela quis que agora a geração minha, também sou 40 e pouco, ela quer que o filho estude. Sim. E não trabalhe, mas estude. Esse conflito? Ele deveria fazer as duas coisas? É assim, não quero entrar, vamos dizer assim, psicologicamente no tema do certo ou errado, mas eu entendo muito o porquê que a geração decidiu passar a fazer isso, né? É uma questão, e isso vem sempre, né? Se você pegar, por exemplo, o meu pai, ele passou muito mais apuro do que eu passei na infância dele e tal. Foi uma infância muito mais difícil. Obviamente, ele não quer que o filho dele passe por isso. Então, ele quer proporcionar condições para que o filho não passe por isso. A gente, eu sou pai de geração Z também, a gente também tem essa preocupação. Puxa vida, eu não quero que o meu filho passe pelas dificuldades que eu passei para aprender o que eu aprendi, né? Eu quero proporcionar para ele mais do que eu tive. Natural, todo pai é assim. E aí, eu não consigo dizer se isso é certo ou errado, mas isso causa esse efeito colateral. Por quê? Tudo aquilo que você passou formou quem você é hoje. Então, à medida em que a gente, como pai, não permite que os filhos passem por tudo aquilo, nós vamos estar simplesmente adiando
o desenvolvimento da maturidade dele. Porque a verdade é o seguinte, quando a gente está dentro de casa, na vida familiar, você está numa bolha. Aquilo não representa o que é a vida lá fora. A primeira oportunidade que você tem de entender o que é a vida lá fora é quando você começa a trabalhar. Então é a partir daí que você vai realmente ter noção de como as coisas são de verdade, né? Porque quando você está lá dentro, você está protegido. Lá fora, você está exposto. Né? Todo mundo lá, quando começou a trabalhar, viu que o negócio começa a pegar, aí que o bicho pega. Então, talvez a gente, como pais, precisasse também deixar um pouco das crianças aprenderem um pouco disso mais cedo, né? Mas isso eu acho que é como sociedade, a gente também vai amadurecer com o tempo, né? A gente vive ciclos, né, enquanto sociedade, e eu acho que talvez a gente esteja num extremo desse ciclo e a gente vai voltar para o equilíbrio em algum momento. Alexandre, isso chega a ser engraçado. Eu não estou respeitando o roteiro do produtor, porque está muito bom. Queria muito ter você muitas vezes aqui para a gente conversar sobre outros assuntos. Estou à disposição. É que é muita coisa, muita informação gostosa. Por exemplo, eu preciso citar isso, gente. O que você falou agora tem tudo a ver. Eu já recebi candidatos na empresa que vêm com o pai. Isso é uma doideira, né, rapaz? Eu já recebi, essa semana, um menino. Ele vai ganhar o dobro do que ele ganha para trabalhar. Na entrevista, ele foi com o primo. E aí, vamos a outro caso? Teve um caso antigo, já tem um tempo, que veio o funcionário para trabalhar. Nós fizemos o teste, é o teste remunerado, né? Que é um buffet, então ele foi para o teste remunerado para organizar material, cuidar das coisas. E ele voltou para casa dele. Na verdade, a mãe dele me liga. Ela liga para falar: por que o meu filho teve que fazer isso. Um menino novo, 18 anos. Era tudo mentira. Eu falei: peraí, você conhece bem teu filho, né? Ela falou: claro que eu conheço. Eu falei: então, por favor, me faz uma gentileza. Pede para ele sentar na tua frente agora. Olha no olho dele. Pergunta para ele quem ajudou ele a dobrar as toalhas. Ele foi ensinado passo a passo. E ele contou tudo ao contrário. Ela falou: não, então, mas ele não foi para. Ele queria a vaga para ser assistente no escritório do que precisasse. Não, pergunta para ele. Se eu ofereci para ele, eu falei: nós temos 2 vagas. Uma para geral, serviço geral para cuidar de material, etc. E outra para o escritório. Pergunta quem escolheu. Ela perguntou para ele. Ela falou: não acredito que você fez isso, moleque. O senhor me desculpe, coisa e tal. Então, é a bolha. Exatamente. Mas a gente, como empresário, nessa hora, a gente precisa ajudar esse pessoal. Então, o que você faz? O cara veio com o primo, você não entrevista, você chega para ele e fala assim, infelizmente você já está fora do processo. Por quê? Você veio com seu primo, você veio com seu pai, isso não é aceitável. Então, nesse caso, a gente dá um choque de realidade para essas pessoas. Você não precisa tolerar, porque você compreende o porquê que a geração Z age dessa forma, não significa que você precisa tolerar isso. Por quê? O que eles precisam? Eles não precisam ganhar maturidade? Eles não precisam sair da bolha? Então tá bom, precisa tomar um choque de realidade. Então assim, amigo, vem com o pai para uma entrevista de emprego, você tá fora, eu não quero você. E por que você não tá? Por que você está sendo excluído do processo? Porque você veio com seu pai, meu Deus. Isso não tem cabimento nenhum. Volta e reflete no que você está fazendo. Choque de realidade. Eu te garanto que na próxima o cara vai aprender. Né? Outro dia eu estava numa live e aí entrou nos comentários uma menina, com certeza, né, dessa geração, reclamando das empresas. Porque esse pessoal dessas empresas, não sei o que lá, né? Eu falei, mas o que aconteceu? Não, poxa, em 6 meses eu fui demitida de 3 empresas que eu entrei. E eu falei para ela, e você acha que o problema é a empresa? 3 empresas, você foi demitida das 3 em 6 meses e você continua achando que o problema é a empresa? Você precisa ser demitida de mais 3 nos próximos 6 meses. Cara, você mudou totalmente. Entendeu? É um outro Alexandre agora. Por quê? Porque você não pode ser tolerante como líder. Adorei. Certo? O fato de você compreender como as coisas funcionam, como você tem as técnicas de influência, tudo, não significa que você é tolerante com falta de resultado. Não significa que você é tolerante com baixa performance. Né? Na minha opinião,
não existe tolerância, o resultado não é negociável. O resultado não é negociável. Vamos botar isso na nossa frase, eu preciso pôr isso. Isso para mim não tem. Então, assim, agora, você vai chegar no resultado com as pessoas. Fato. Né? Então, não significa que o fim justifica os meios, não. Né? O fim não justifica os meios. Então, o resultado não é negociável e você vai trabalhar com pessoas que vão chegar lá. Agora, você como líder tem que se assegurar que você tem as pessoas que você precisa para entregar o resultado que você precisa entregar. Então, por exemplo, o cara veio com a mãe, ele não é essa pessoa. Verdade, já de... E eu preciso dar um choque nesse cara. Isso vai ajudar ele. Cara. A gente fica assim, puxa, a gente fica com a preocupação, não sei o que é. É que nem assim. Muitas vezes, ao longo da minha carreira, eu desliguei pessoas com baixa performance. Mas o que eu percebo? A baixa performance, ela está muito ligada à realização, à paixão que a pessoa tem pelo que ela faz. Se a pessoa não gosta do que ela faz, não tem como ter alta performance. E muitas vezes, ao longo desse tempo, eu percebi que eu desligava a pessoa e é curioso, a pessoa se sentia agradecida. Por quê? Porque ela não tinha coragem para fazer a mudança que ela queria fazer na vida dela. Ela estava infeliz, isso era a razão da baixa performance, mas ela não tinha coragem de fazer a mudança para ela ir buscar aquilo que traz para ela felicidade. E o fato de eu ter desligado ela é justamente o que ela precisava para buscar o outro caminho. Então, a gente precisa... É claro que para fazer isso, a gente tem todo um processo, tem tudo, tem muita coisa por trás disso. Mas eu percebo claramente isso. Às vezes, a gente tolerar a baixa performance, tolerar comportamentos nocivos para a equipe, para a empresa, tolerar esse tipo de coisa te transforma num líder ruim, porque você não está focando no resultado. Então, existem coisas que não são negociáveis. Cara, demais, isso eu adorei. Cara, eu não sei como é que tá nosso tempo, eu já estourei, né? Foi uma hora agora. Não, mas eu preciso muito dessas perguntas, a gente consegue? Vamos lá? Vamos ao máximo. E se a gente não conseguir, vamos trocar figurinha. Vou fazer mentoria com você. Eu vou levar o podcast para sua mentoria. Ô, Alexandre, você percebeu cedo que a maioria dos líderes falhavam por falta de desenvolvimento. Como essa percepção mudou a sua forma de liderar? Quando a gente não busca desenvolvimento, a gente tende a liderar como a gente foi liderado, porque é aquilo que você sabe. Para você, a tua referência de liderança é a forma como você foi liderado. O que acontece é que quem lidera como foi liderado, lidera no passado. Nossa. E é atropelado pelo presente. Prejudica muito. Porque a forma como eu fui... Você tem uma ideia, né? Eu sempre conto essa história. Quando eu comecei ainda como técnico, né? Eu comecei numa função muito, muito operacional, né? Eu era técnico de inspeção de entrada, né? Na Philips do Brasil, nem existe mais a fábrica que eu trabalhei. E quando eu comecei a trabalhar, o meu supervisor na época, Ricardo, nunca vou esquecer do Ricardo, o Ricardo me chamou, né? Me botou numa sala e falou assim, Curi, né? Me chamava de Curi. Curi, eu vou te dar a dica agora, que vai ser a dica que vai garantir o seu sucesso, cara. Se você seguir isso aqui, cara, sucesso garantido. Pô, peraí que eu vou até pegar um caderno, que eu tenho que anotar, né? E ele me disse o seguinte, quem pode manda, quem tem juízo obedece. Bom, beleza, era isso. E ó, eu comecei assim. Mas assim, imagina hoje você liderar desse jeito. É zero resultado, você nunca vai ter resultado. Não dá. Não dá, o povo não tá forte. E aí essa questão da falta de desenvolvimento. Se você, né, vai liderar como você foi liderado, é isso que você vai fazer. Só que isso funcionava na época do Ricardo. Para ele estava bom. Para mim já não deu mais resultado. Eu não consegui. E onde está o ponto de virada aqui? De novo, o ponto de inflexão? Desenvolvimento. Ponto de inflexão. Porque se você não se desenvolve como líder, você faz o que você sabe. O que você sabe é como você foi liderado. Só que hoje isso não funciona mais. Então, o quanto que eu falei aqui de habilidades sociais, comportamentais, emocionais, o quanto eu falei aqui de mentalidade,
Naquela época, não existia isso. Então, se você não aprende, você não se transforma num líder melhor. Por quê? O líder de hoje, ele não pode liderar como no passado. Ele tem que liderar como no futuro. Por quê? O líder que se desenvolve para liderar como no futuro, ele forma o futuro. É a mesma coisa, a gente estava falando de geração Z. A forma como você foi liderado, se você começar a liderar uma pessoa da geração Z, não vai funcionar. Não. Então você vai precisar aprender coisas novas para poder extrair resultado dessa geração. Não são eles que vão mudar. É você que vai mudar para conseguir fazer isso. Você como líder. Entendeu? É você que precisa buscar essa transformação. Cara, e muito forte que a gente acha que a gente está indo, que a gente tem que manter ali num formato de gestão, e não. Precisamos buscar mentorias. Precisamos buscar a especialista. Desenvolvimento. É tipo, o Joel J fala, deixa eu ver, o Joel J é o cara que eu fui. Essa fala é dele, gente, eu não posso trocar essa fala. Ah, desculpa, Rick Chester. O cara que eu era há 5 anos, se eu não trabalhasse, não chegaria aqui. O cara que, para os 5 anos da frente, eu vou precisar trabalhar agora a evolução. É isso aí. E mais que isso, né? Eu preciso hoje me transformar na pessoa que eu quero ser daqui a 5 anos. É isso. Eu começo hoje, né? Viu que, cara, que insight? Pede para separar um vinho, um espumante para ele na sacolinha. Uma lembrancinha nossa aqui. O que diferencia um líder mediano de um líder estratégico? Desenvolvimento. Isso que a gente está falando. Forte. É exatamente isso. Quais as habilidades mais urgentes para quem quer crescer no mundo corporativo hoje? São habilidades sociais, comportamentais e emocionais. Então, questões como... Bom, são 3? Na verdade, é um conjunto de habilidades que te transforma numa pessoa que sabe gerenciar tudo isso, né? Então, dentro desse conjunto, você vai ter habilidades como comunicação, resiliência, você vai ter habilidades como influência e persuasão, inteligência emocional. Então, essas habilidades elas se abrem numa série de outras, né? E são essas habilidades que fazem a diferença, né? A gente está falando de como lidar com pessoas difíceis. É uma habilidade, exige técnica, né? Então você aprende a fazer isso, né? Que essa é a beleza desse tipo de habilidade. Você aprende, né? As pessoas... Eu até estava conversando com um dono de uma empresa na semana passada, e ele me falava assim, puxa, mas a habilidade de liderança, não é habilidade inata, né? A gente vê pessoas que já demonstram isso. Não, liderança é uma habilidade que se aprende, é uma soft skill, né? E ninguém nasce com isso. Você aprende. Por isso que muitas vezes você vê líderes medianos ou medíocres se tornando líderes exponenciais. Eu fui um desses casos, né? Porque eu era de fato. Por quê? Porque você aprende a liderar. Você não nasce sabendo isso. Cara, então se aprende, dá pra gente... senão não teria escola de líderes e vocês hoje capacitam líderes. Exato. Qual o maior erro de comunicação que você vê em líderes? É você achar o óbvio. O óbvio não existe na comunicação. Então, o que você faz? Você se comunica com a outra pessoa sob o seu ponto de vista. Aquilo que é óbvio para você, você assume que tem que ser óbvio para outra pessoa. Acabou. Já deu mal entendido, já deu confusão. Porque aquilo que é óbvio para você, por mais óbvio e claro que esteja na sua mente, não necessariamente é óbvio para outra pessoa. Então, o segredo da comunicação é você compreender como a pessoa enxerga aquilo, né? Eu costumo dizer que a comunicação ela não é de alguém, ela é para alguém. Enquanto você não entender isso, tua comunicação não vai ser eficaz. Vou aproveitar e pegar o gancho nessa, não está na pauta. Nesse caso, para uma comunicação melhor, eu preciso setorizar ela, eu preciso trazer o indivíduo com um problema, ou eu posso fazer isso num coletivo? Existem comunicações que podem funcionar bem no coletivo, mas você tem que ter em mente que o que aquele coletivo tem em comum.
E é isso que você vai abordar a comunicação. Então, por exemplo, você vai fazer uma notificação na empresa de uma mudança que vai acontecer, é o coletivo, porque todo mundo que está ali está buscando um objetivo comum, que é o benefício da empresa. Então, nesse sentido, você pode fazer. Mas, perdão. Mas, quando você precisa de alguma coisa mais específica da pessoa, a comunicação é individualizada, né? Então, a forma que eu motivo uma pessoa não é a forma que eu motivo outra. Cara, demais, insights maravilhosos. Meu, acho que tudo que eu queria para realização desse pod e eu acabo recebendo de graça. Não vou falar que ele deveria cobrar de mim, mas deveria. Porque, cara, eu aproveito aqui. Isso é um Que delícia. ganha-ganha, né? Uma troca que para mim me dá muito prazer conversar sobre isso. E é claro, né? O podcast também me traz mais visibilidade, tudo. Então, acredite, eu estou aqui, estou ganhando, né? Porque nem sempre o ganho ele é exclusivamente financeiro. A gente tem que pensar em resultados de uma forma mais ampla. Então, acredite, é uma troca aqui. Que lindo que você falou. As pessoas ficam muito focadas em, tipo, só vou em algo se eu ganhar. Né? Às vezes o que você ganhou ali como você disse, né? Daquele momento, cara, porque pra gente, primeiro, pra você estar aqui é uma grande honra, porque eu sou fã. Eu vejo seus insights, e são insights poderosos. Já pegou insights dele? Cortes dele? Então, se eu fosse você, quer ser um líder? Você viu o que ele falou? Olha o que eu aprendi hoje, que dá para formar líderes. Até foi meio que uma bola fora minha, por quê? É o que eles fazem. Formar, capacitar e também fazer todo um processo ali. Mas é muito comum isso, viu, Alex? As pessoas pensam isso mesmo. É normal, né? Que bom que é assim, né? Que a gente pode mudar algumas coisas, né? Cara, você enriquece demais aqui. Para mim, uma maravilha, um sonho. E quando você puder e quiser voltar, a gente Vou, pensa preparar um vou. cafezão da manhã para você, ou algo bem legal aqui, assinado pelo chefe Anselmo Hermoso. E também fica aberto para convidados que nós vamos. Vou deixar você à vontade para quiser mandar alguém para Alex. Esse cara você precisa ouvir, é interessante o insight dele. Vambora. Ô, Alexandre, você pode compartilhar com a gente algum mentorado que teve uma virada de carreira impressionante? Rapaz, tem muitos, né? Graças 20 mil? Então, graças a Deus, tenho muitos casos de sucesso, né? E, então, assim, é uma satisfação muito grande para mim quando isso acontece, né? Assim, se eu puder... Um que teve um resultado realmente impressionante foi um que ele chegou para... Quando ele chegou para a mentoria, ele estava numa situação onde ele já estava há muito tempo, né? Mais de 10 anos lá na empresa, uma empresa gigante, né? E meio sem perspectiva, né, de sair. Ele estava já bastante frustrado, né, bastante desanimado, né, e ele disse o seguinte, cara, a mentoria é, na verdade, para mim, Meu Deus. a última coisa, porque eu vou sair do mundo corporativo. Ele estava nesse nível de frustração, né? Poxa, ele já ocupava um cargo de liderança, mas não via possibilidade de crescimento, ele se sentia explorado na empresa, né? Olhando para por um ponto de vista diferente. E aí a gente começou a trabalhar, né, com ele, né? E quando eu trabalho o profissional, esse profissional ele acaba ganhando uma nova dimensão, porque ele muda completamente a mentalidade e o comportamento. E isso se reflete dentro da empresa e fora da empresa. Então, dentro da empresa, olha só o que aconteceu. Ele começou a mudar muito. O dono da empresa, né, chamou ele. Não, o dono não era uma empresa grande, não era de dono. O diretor ali da empresa chamou ele, né? E falou, Vitor, o nome dele. Chegou para o Vitor e falou assim, Vitor, cara, eu estou te percebendo diferente. Você está com um posicionamento, uma postura diferente, que é como você percebe a mudança de comportamento. Cara, o que está acontecendo, né? E o Vitor falou, não, é que eu estou fazendo uma mentoria assim, assim, assado. E desenvolvimento é algo muito desejável para a alta gestão da empresa. Você sabe a dificuldade que tem em você encontrar bons profissionais. Você pega um profissional que está disposto a investir do próprio bolso, não é barato, ele investe do próprio bolso para se desenvolver. Nossa. Cara, aí o diretor da empresa entendeu como é que funcionava e falou assim, cara, legal, eu vou pagar a mentoria para você. Ele já tinha pago, o cara reembolsou ele.
Tá? Por quê? Porque ele entendeu que aquilo era mais importante para a empresa do que para o próprio profissional. Começou a ganhar. Nossa, e para ele, então... E ele, aquele nível de frustração que ele tinha, começou a diminuir. Porque ele começou, é aquilo que eu tinha falado, ele deixou de focar naquilo que não estava sob o controle dele e começou a trabalhar em outras coisas que realmente ele tinha influência. Isso começou a trazer resultado e satisfação para ele. Certo? Ainda na mesma função, tudo igual. Então ele já começa a mudar completamente até o padrão de frequência que ele tem na empresa. Ele começa a ver uma Começa pessoa todo um diferente. movimento ali interno. Exatamente. E aí isso começa a chamar a atenção do mercado também. Por quê? Cara, eu tô de olho, né? Eu vejo um profissional que, cara, pode me trazer muita coisa, eu vou querer trazer o cara para mim, né? Eu fiz isso ontem. Exato. E é movimento natural do Eu mercado. fiquei meio com culpa, mas a empresa é muito grande lá. Então, mas não tem isso daí. A gente quer os melhores trabalhando para a gente. E não é uma decisão tua. Você faz a tua oferta. A decisão é do profissional. Certo? E se ele está tomando essa decisão, talvez seja melhor para ele. Ele não tomaria essa decisão se não fosse melhor para ele. Agora, se a empresa não sabe trabalhar para reter também, todo mundo aí... a gente perde. Não tem que ter culpa nisso. É assim. Aí, o que aconteceu? Ele começou a ser sondado pelo mercado. Né? E ele recebeu uma proposta do mercado, né? E aí ele trouxe para mim e falou, cara, vou sair, vou mudar de empresa. Eu falei, não, para. Não é assim que funciona, calma aí. Você vai chegar para o diretor e você tem a obrigação de conversar com o diretor e dar uma chance para ele. Pô, você gosta da empresa que você trabalha? Não é assim. E aí ele chegou para conversar, eu instruo direitinho como é que ele faz, né, a abordagem e tudo. Ele chegou para o diretor, né? O diretor falou para ele assim, você me dá 24 horas? O cara falou assim, claro, né? Porque ele falou assim, e o diretor falou legal, assim... hein? Não, e o diretor falou para ele assim, eu não preciso, eu nem vou usar as 24 horas. Por quê? Porque a gente já tem um processo em andamento. Você só não sabe dele ainda. Eu só quero agilizar para conversar com você. Nossa. Você vê que já tinha uma coisa acontecendo ali nos bastidores da alta gestão. Passou 3 horas, chamou ele de volta. Falou assim, entregou um envelope para ele, falou assim, vê se isso daqui te atende. Olha o que eles fizeram, né? E não é uma coisa que ele decidiu porque ele ia sair, a coisa já estava em andamento. Eles criaram uma área nova de gerência que não existia para poder encaixar o Vitor e poder aproveitar melhor aquilo que o Vitor poderia oferecer. Porque num determinado momento o Vitor se desenvolveu tanto que ele estava subutilizado na função que ele estava. E um gestor fala, pô, eu estou perdendo dinheiro, eu estou perdendo resultado, eu estou perdendo com o cara, eu preciso botar ele. Criou a posição para ele, certo? Isso por si só, 40% de aumento, só direto no salário. Muita coisa. Mas ele passou a ganhar um carro da empresa, né? Passou a ter outros benefícios que ele não tinha, como participação no resultado. Só dos 40 já voou. Imagine, e o resto veio junto. Então você vê, cara, o cara estava 10 anos na empresa, era o mesmo Vitor lá. E não, sem chance. E, a quantidade de vezes que ele reclamou que ele não era promovido foram nesses 10 anos, foi uma coisa louca. Né? Tanto que ele já ia desistir. Então, o que mudou em 10 anos para em menos de 6 meses ter acontecido isso? O Vitor. Caramba. Foi ele que mudou. E aí, quando ele muda, ele dispara uma série de acontecimentos dentro da empresa que quer aproveitar aquilo que o Vitor pode mostrar de melhor. Isso a gente chama de potencial. O Vitor se tornou um alto potencial dentro da empresa. E a empresa se ajusta para poder aproveitar melhor o Vitor. E tudo isso porque tem, gente, por trás ou na frente desses profissionais, mentores como Alexandre Cury. Cara, é muito importante a mentoria. É muito importante buscar, gente, um profissional de mentoria. Eu vejo mesmo, às vezes eu tô assim, é porque eu tenho a sorte de estar trabalhando no meio. Uhum. Aí eu pego carona para ficar de ouvido nas mentorias, né? Que você conhece do seu meio. E também nós temos, mas eu acho que a gente tem que ir além desses cortes que a gente pega com os mentores, viu, gente? Não é isso, Alexandre? É muito mais profundo
a sentar lá para uma imersão, correto? Ah, sim, sem dúvida. Qual a né? diferença Sim. de um corte e porque muita gente agora fica pegando corte. Porque o que acontece? Quando a gente tem pouco tempo, a gente entra no quê, né? É o que fazer, o que funciona, tal. Quando a gente entra na imersão, a gente entra no como fazer isso na prática. Porque aí a gente tem mais tempo, mais profundidade, tudo. Então essa é a grande diferença, né? Qual a importância da mentoria hoje pro cara que quer empreender e tá no caso da situação do Vitor? Cara, não é só na situação do Vitor, eu falo até por mim mesmo, sabe? Se você quer ter um progresso mais rápido, resultado mais rápido, você precisa de um atalho. E esse atalho, ele é dado por pessoas que já passaram por onde você quer chegar. Você vai chegar muito mais rápido. E para mim a importância da mentoria é essa, é um atalho. E hoje, muitas vezes, a gente nem tem tempo, né? Então, às vezes eu falo para um aluno, né? O aluno, vou fazer um MBA e tal. Pô, um MBA, o cara vai levar 2 anos, dá para você esperar 2 anos para você ter resultado? O cara fala assim, puta, é muito, né? Fala, então, talvez não seja um MBA que você precisa, né? Você precisa de alguma coisa que te acelere. Hoje, você pega um empresário que monta uma empresa, né? Você fala assim, cara, vou aprender aqui. Tá bom, você tem 4, 5 anos para você aprender? Até lá você já quebrou. Então você precisa ser mais rápido, trazer resultado mais rápido. E eu entendo que a mentoria é isso. Então, assim, eu invisto muito em mentoria na minha empresa, né? Porque tem coisas que eu quero aprender, que eu quero fazer de uma forma mais rápida para ter resultado, porque eu não tenho tempo para não ter resultado, né? Ô, Vitor, olha que incrível o que você falou. Nós prestávamos serviço para a FGV, Fundação Getúlio Vargas, para realmente isso. Para os caras que vão fazer o doutorado, né? MBA. MBA. E, tipo, eram 2 salas. Vamos por 2 salas com 40. Cara, isso não pega o volume que vocês levam para uma mentoria. Olha que incrível. O cara passa anos ali fazendo a MBA. E hoje a mentoria ela vai mais fundo numa imersão, ela mais rápido, mais barato o investimento, Muito mais. muito mais e mais eficiente. Exato. É real. É isso. Não que eu seja contra Não. MBA, posse, sabe? Não, é uma análise eu minha tenho imparcial. várias especializações, mas o que você falou é a pura verdade. É muito mais rápido. Então, de acordo com o teu objetivo, é o que você vai escolher, o que você vai aprender. Né? E como você vai fazer isso. De novo, a gente volta na questão do propósito. De acordo com o teu propósito, é que você define qual vai ser o plano de ações para chegar lá. Entre uma mentoria e a gente comparar uma mentoria e uma MBA numa dessas grandes instituições, a gente está falando benefícios. Mais rápido, Mais rápido. você soluciona o problema. Isso, mais direcionado. Então, por exemplo, um MBA, ele tem lá uma grade, né? Onde ele vai trabalhar aqueles assuntos daquele jeito no tempo deles. Na mentoria, eu vou trabalhar o teu assunto no teu tempo de acordo com o teu resultado. Aí vai funcionar muito mais rápido. Cara, eu vou falar aí com baixo investimento. E Não estou dizendo que é investimento importante para a carreira. Isso não se soma. Eu perguntei já qual é o maior erro das empresas na hora de promover alguém para a liderança. A gente já está acabando, só 4, a gente mata, tá, Alexandre? Desculpa o seu tempo. Ele fica pé comigo também, porque no início eu saí. Dá um trabalho para editar depois. Dou um pouco de trabalho para ele. Mas é porque a gente só traz gente interessante. Eu trouxe um rapaz esses dias, ele do 0 a 2 bi. Puf, esse aí é o sonho de qualquer um, hein? Ele, Alex, eu comecei no quarto de empregada. Falei, as empregadas vão. Não sei se elas vão gostar ou não. Mas comecei no quarto de empregada. Hoje, 2 bi. Falei, caramba, como é que eu não vou segurar esse cara 2 horas aqui? É verdade. Aí eu trago um rapaz aqui, um jovem, 50 anos. Nós somos jovens. É isso aí. Pelo amor de Deus. Né? Ó, anotem isso, empreendedor não envelhece, tá? Líderes não envelhecem. Não envelhece, nós somos vinhos da melhor qualidade. Vão ficando melhor ainda, ficando melhor. É até interessante quando você faz essa associação de... Há pouco você falou no meio aqui
levar para a tua empresa até as mentorias. Você traz para o seu time também outras mentorias, é isso? Envolve eles em capacitações? Sim, com certeza, porque tudo está de acordo com aquilo que eu preciso que eles façam, né? Então a gente vai levar sim. O cara poderia ser aquele cara que se acha e fala, não, a mentoria é minha aqui. Não, é buscar para cada departamento, para cada função, para cada perfil. Algo, eu acho que é isso, né? É sempre Abrir. conforme o resultado que eu espero daquela pessoa. Como é que eu posso fazer para agilizar o resultado que eu preciso que ela me traga? Bom, então, essa mentoria, esse treinamento, tudo, nesse sentido, não tem economia de recursos, não. Por quê? Porque eu tenho certeza que é um investimento. Eu coloco dinheiro, mas vai me trazer muito mais. Com certeza. Eu já estou até visualizando o que nós vamos fazer com o time aqui. Porque eu adorei. Até eu tô trazendo casos reais meu aqui também, aproveitando, né, Alexandre, desculpa aproveitar de você, Imagina. mas é importante. Ô, Alexandre, qual é o maior erro das empresas na hora de promover alguém para a liderança? Eu acho que as empresas erram à medida em que elas promovem com base em capacitação técnica. Capacitação técnica. Porque à medida que você cresce dentro da empresa, você precisa menos do técnico, né, do operacional, e muito mais do estratégico. Então, se a empresa não leva em consideração essas outras habilidades, ela erra. Mas eu digo que, ultimamente, as empresas têm considerado isso de uma forma muito mais relevante. Então, isso está sendo cada vez mais um fator decisivo na hora de promover alguém. Cara, o home office, o modelo híbrido, mudou a forma de liderar equipes? Isso é bom, ruim? Olha, o home office ele está muito ligado ao segmento e o tipo de empresa que você tem, tá? E a verdade é que esse contato presencial ele faz muita diferença, porque existe uma série de... O próprio desenvolvimento do profissional, ele se dá meio que por osmose, né? Por estar próximo a outras pessoas, ele absorve comportamentos das outras pessoas, ele absorve habilidades das outras pessoas, ele tem a quem recorrer, mesmo que isso não seja assim alguma coisa totalmente declarada. Então, por exemplo, eu trabalho com você e eu vejo que você tem uma facilidade muito grande de lidar com as pessoas. E eu começo a prestar atenção em você. Nesse momento eu estou aprendendo. Agora, se a gente tivesse em home office, eu não aprenderia isso com você. Então, o home office ele traz essa questão, né? Tanto que hoje muitas empresas já estão retornando ao modelo híbrido, né? Que eu acho que é um modelo que tenta agradar todo mundo, né? Mas mesmo a gente como profissional, eu acho que a gente se desenvolve mais no presencial, né? Então, eu acho que isso é importante. Tem alguns segmentos que isso é menos relevante, né? Que é mais fácil você trabalhar remoto, mas o trabalhar remoto, ainda assim, ele exige uma disciplina muito grande. É isso. Ele exige bastante de você. Mas eu, olhando não para a questão do desempenho somente, mas para a questão do desenvolvimento dos profissionais, o modelo híbrido, o modelo presencial, ele tende a ser mais rápido, né? Até para as pessoas olharem para você, né? Porque você, quando no modelo de home office, quando que você aparece lá para a alta gestão? Você aparece no momento de uma reunião. Quando você está na empresa, todo mundo está na empresa, está todo mundo te vendo, né? Então você aparece com mais frequência. Então, até para fazer marketing pessoal é mais fácil. Mas não dá para crescer no modelo híbrido, no modelo home office? Dá, eu tenho vários alunos que cresceram nesse modelo. Eu tenho alunos hoje que assumiram posições globais na empresa, onde ele tem na equipe dele pessoas de 7 países diferentes. Não dá para fazer isso se não for home office. Então, sim, existem técnicas que dá para você melhorar ou minimizar esses impactos, né? E que você tem que usar.
Mas isso exige mais esforço, mais comprometimento, tudo. Não tem como. E é mais difícil encontrar esse profissional disciplinado. Nós sabemos, a gente que viaja pra caramba fora, a gente sabe. Nós, infelizmente, temos muita dificuldade aí em comportamento. Sim. Então, a nossa cultura, encontrar profissionais para trabalhar no modelo home office é meio complicado. Mais difícil. É mais. complicado. E aí você imagina, a gente estava falando da geração Z. Como é que você forma uma geração que já entra com pouca maturidade distante no home? Putz, aí é quase que impossível, né? É difícil. Eu recebo, quando a gente abre uma vaga, eu recebo muito assim. Muito assim. Tem o pessoal do meio, né? Do meio, assim, de 300 candidatos para uma vaga, no meio tem uns 5, 6 que perguntam. Tem o modelo home office? Home office? Tem, vocês trabalham híbrido? Eu já não dou mais atenção para isso daí, porque eu acho que eu não tenho essa capacidade, então, nós precisamos ser trabalhado, então, de repente, para ter isso na empresa, mas não é nossa cultura. E eu também não sei se você precisa trabalhar isso. Você pode adotar como muita gente está fazendo. Estou tentando ser fofo, eu não gostaria, não. Cara, você pode adotar. Eu vejo muita gente grande fazendo isso. Fala assim, não, na minha empresa tem que ser presencial e fim de papo. Mas no final das contas, você decide, né? A tua empresa, você vai escolher o modelo que vai te trazer mais resultado. Ponto final. É você que decide. A empresa não é democracia. As pessoas às vezes confundem. Eu sempre falo para meus alunos, empresa não é democracia. Não funciona assim. Existe uma cadeia hierárquica e essa cadeia hierárquica é importante, né? Não significa que obediência cega. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas definitivamente não é democracia. Você já identificou que eu preciso de uma mentoria, né? Porque você está dando umas... Eu estou precisando falar algumas coisas, né, Agi, né? Acho que eu estou precisando... eu preciso melhorar como líder, precisamos, mas eu preciso dessas respostas que a gente fica na dúvida para não desagradar. Hoje a gente pisa em ovos, Alexandre, porque tudo é processo, tudo é assédio, tudo é tudo. Tem que tomar cuidado mesmo, né? Entendeu? Não, tudo é claro, tudo. E é incrível que o que está com você há 6 anos não te dá problema. O que chegou há 2 meses... É justamente isso. Entendeu? E aí agora a gente começa a pisar, entendeu? E quando você fala para mim, Alex, não, tem que falar, a empresa não é uma instituição, é isso. E eu preciso aprender a falar isso. A mãe veio junto? Não, você já foi desclassificado. Eu busco alguém com... Muito. Cara, preciso... Já vou me colocar na tua mentoria. Preciso, cara. Depois, por favor, passa pro meu assessor aqui. Você pega para mim, por gentileza? Você alinha depois com ele. Com o seu time. Pega o telefone do time dele, por favor. Alexandre, já estamos terminando. A última pergunta, as últimas 2 perguntas, na verdade. Fala pra gente da mentoria escalada executiva. Qual é o diferencial dela? Na mentoria escalada executiva, eu trago justamente isso, né? Eu trago muito forte a questão do desenvolvimento das habilidades que são importantes e muito valorizadas pela alta gestão dentro da empresa, sob essa perspectiva de mudança de mentalidade, ou seja, você vai sair desse campo do vitimismo, você vai entender o quanto você precisa se desenvolver e eu vou trazer essas ferramentas que você precisa para fazer isso. É uma mentoria em grupo, o que é bem interessante porque aí existe muita troca num ambiente que é muito positivo e poderoso, porque o ambiente ele forma muito a gente. Então, ao ver outras pessoas, né, que querem a mesma coisa que você se identifica, você aprende com elas e aprende com as mentorias. Então, a gente tem esse campo mais de desenvolvimento e tem o campo que é direcionado para a pessoa, né? Então, ela tem a oportunidade de interagir comigo e de expor o caso dela. E eu costumo dizer que a mentoria escalada executiva é uma mentoria em grupo, mas o direcionamento é individual, porque a pessoa me traz a questão dela, na realidade dela, no dia a dia dela, e a gente orienta dentro da realidade mesmo que ela está vivendo. Então, a mentoria, ela traz isso também, né? As dores ali, a gente Exatamente. precisa tirá-las. Quais são os seus planos para os próximos anos na construtiva, Alexandre?
Bom, hoje a gente atua nessas duas divisões, né? A gente trabalha dentro das mentorias no desenvolvimento das pessoas, do profissional, né? O CPF, né? Que são o desenvolvimento dos profissionais, que é positivo para todo mundo. E a gente tem esse outro lado que a gente trabalha com as empresas, né? O lado mais CNPJ, onde a gente trabalha treinamentos personalizados em company, né? Porque eu acho isso muito importante, que não seja um treinamento genérico. Então, toda vez que uma empresa vem conversar comigo, a primeira coisa é entender, tá bom, qual que é o resultado que você espera desse treinamento? Então, a gente vai desenhar um treinamento para que a empresa possa atingir esse resultado que ela está buscando, né? Porque ela está investindo, né? É investimento, tem que voltar de alguma forma esse valor investido. Então a gente trabalha dessa forma. Então a ideia é que a gente, dentro desses dois campos, vá expandindo cada vez mais. Aí nos próximos anos aí já tem produtos novos que a gente vai lançar, então tem bastante coisa aí acontecendo já nos próximos meses, né? A gente sempre vem trazendo. Eu tenho uma preocupação muito grande, como executivo, eu quero resultado e eu não abro mão disso. Mas o meu resultado hoje é, na verdade, o resultado dos meus mentorados, das empresas que eu treino. Então, eu sou obcecado por fazer com que eles tenham resultados e trazer para eles a melhor experiência. Então, a gente está sempre não só criando coisas novas, mas para quem já está dentro do ecossistema, a gente está trazendo uma experiência melhor. Né? Então, a gente está trazendo para os alunos, né? Isso sem custo adicional nenhum. A gente está trazendo inteligência artificial para eles usarem 24 horas, 7 dias por semana, já tem lá. A gente está trazendo aplicativo exclusivo nosso. Então, a gente faz não só o trabalho, vamos dizer, de prospecção, de novos clientes, de vendas, claro que isso é fundamental, mas a gente trabalha muito também na experiência de quem já está com a gente. Cara, eu acho que esse é o mais importante. Né? Quem está com a gente. Tem que valorizar, né? O cara te deu um voto de confiança ao comprar um produto teu, né? Eu acho que isso é muito importante, eu valorizo muito essas pessoas. Até porque tem uma fala também foi num evento que eu ouvi essa do Caio Carneiro. O cliente entrou na tua loja, comprou, pede uma indicação para ele. Então esse cara que está com você ele traz. E sabe que a gente esquece muito disso? É verdade. O departamento, o pessoal, um monte de feira, congresso. Esses dias eu peguei a equipe e falei, gente, nós promovemos o catering, a gastronomia da área VIP de um congresso que tem 300 estandes. Espera aí, precisamos explorar esses estandes. Você imagina você num grande evento como o Expo Revestir e as marcas todas assinando, você vai buscar ali o faturamento dela, anual ali de bi, você fala, caramba, por que a gente não está falando com esse pessoal? É verdade. Todo ano a gente vai lá, faz o evento e não fala com o cliente do cliente. Bora. Ô, Alexandre, a gente tem um quadro que se chama No Time com Alex Jatobá. São perguntas e respostas rápidas. Se você quiser que eu faça as perguntas antes para você saber as respostas, já pensar ou quer ir direto, a gente vai? Vamos embora. Se precisar, a gente edita depois. Né? Não, a gente edita. Então, No Time com Alex Jatobá e Alexandre Curi. Uma frase que define liderança para você. Eu gosto muito de uma frase do Stephen Covey que diz o seguinte: eu sou o que sou hoje graças às decisões que eu tomei ontem. Pegou? Um erro que todo líder deveria evitar. Não focar no resultado. Não priorizar o resultado. Não priorizar o resultado. Porque na medida em que ele não prioriza o resultado, ele prejudica toda a cadeia, inclusive as pessoas. Né? Porque uma empresa que não traz resultado, ela não tem como prover um ambiente adequado para as pessoas. Então, quando você não tem resultado, você prejudica as pessoas do mesmo jeito. Um hobby. Eu gosto de fazer cerveja, cara. Sério, eu nunca vi um empresário... Não, um empresário que faz a cerveja, sim. Não, eu faço para consumo pessoal. Então, né? Eu adoro. Cerveja, para mim, é um mundo onde eu
A gente tem aquele lado pessoal, para mim é um hobby que eu gosto muito. Cara, Ninguém sabe disso. Não, então, eu tô impactado. Não vai uma estrutura grande para mesmo? Não. Você tem que ter algum equipamento, mas não é. Eu faço na cozinha lá de casa. Fica boa? Pô, excelente. Fiquei curioso. Tem cerveja da mentoria? Não tem cerveja da Acho que você mentoria. poderia lançar, ó. É verdade. Quem é digital, nós vamos ter a cerveja aqui. Tem um nome para tua cerveja? Não, é só, eu faço em casa. Não, mas só olha. para consumo próprio. Não, mas tem que botar o nome na tua cerveja. Batiza ela com o nome lá, não sei. Pode ser o nome do pet, mas batiza a cerveja para ficar legal. Tem pet falando isso? Eu tenho uma gata. Tem uma gata? Uma gata, eu gosto muito de gato. Cara, eu fugi muito do negócio. Um livro que todo profissional precisa ler. Olha, eu estava falando de Stephen Covey. Eu acho que quando a gente fala de profissional, de formação geral, os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, né? A gente tem, ele encontra no Brasil, né? Conta. Gente, Esse livro já é um livro já um pouco mais antigo, mas é um livro que, cara, é a Bíblia de qualquer profissional. Desculpa a ignorância, a gente encontra ele também nos sites, né, gente? Agora nos Encontra na Amazon, tudo. Esse é bem fácil, é um best-seller aí. Uma viagem inesquecível que você fez. Cara, eu adoro viajar, é outro hobby, né? Você me pergunta cerveja, mas viajar para mim... Eu tenho problema com isso. Eu amo de paixão, e ainda minha esposa também gosta, então pra gente é uma obsessão. Melhor viajar sempre. Eu troco qualquer coisa, para mim assim, eu não faço questão de carro, não faço questão de... Mas viajar, aí eu gosto de ter experiências, né? Então, assim, são muitas as viagens, né? A gente viajou por toda a Suíça, foi uma viagem marcante, maravilhosa. Viajamos tudo de trem, foi fantástico. Pegou o tempo... É neve? Não, pegamos um tempo bom, verão. E a Suíça no verão é espetacular. A gente pensa na Suíça sempre com neve, mas, nossa, nós pegamos no verão, foi uma experiência muito melhor até, né? Até pelo acesso que a gente tinha. Teve uma outra viagem que a gente fez no sul da França, né? Côte d'Azur, que também... Nossa, aquela região dos castelos? Não nos castelos, a região litorânea mesmo, né? Nice, Cannes, tudo. Fomos a Mônaco também, foi espetacular. A gente podia fazer um podcast inteiro só falando de viagem. Não, é só você falar a data que você quer. Bora. Não, bora. Não, bora mesmo. Eu boto meu pessoal no teu pé. Cara, Mônaco, preciso também. Cara, o lugar é incrível, né? Para conhecer assim, é muito bom, muito gostoso. Gente, não tem como. É o melhor investimento? Para mim, de longe. Porque a experiência que você tem, né? É incrível. É incrível. Então, para mim... E eu acabei viajando muito a trabalho também, né? Então, nossa, que melhora muito. Conhecendo muitos lugares, né? E quando você viaja a trabalho, você fica mais inserido na cultura local também. Então, eu acho que viagem... Não tem outro investimento. É como eu te falei, eu não troco de carro para poder viajar. Fácil. Sem nem pensar 2 vezes. Acho que eu vou vender um carro também. Você consegue legal conciliar o lazer e o trabalho numa viagem? Dá para aproveitar legal? Dá. Na época que eu... Hoje eu já não faço mais... Assim, eu viajo às vezes a trabalho, mas aí não com a família. Mas sim, dá para você conciliar, porque você tem aquele horário que você vai trabalhar e eu faço questão de, nos horários que eu estou fora, eu vou conhecer, eu vou ter as experiências que eu quero viver no lugar que eu tiver, não importa onde eu estou. Outro dia eu fui dar um treinamento em Três Lagoas, né, no interiorzão do Brasil. Acabou o treinamento, falo, poxa, onde que é bom de jantar aqui? A comida eu ia dizer que é boa. Sim, não fui para lá, mas sei que mineiro é bom. Então, acho que é Mato Grosso, inclusive. É bem interiorzão do Brasil mesmo, mas eu vou buscar o que tem. Todo lugar tem coisas boas. Como é que chama o lugar que você falou? Três Lagoas. Eu tô achando que Três Lagoas é Minas? Não, é Mato Grosso. Eu tô precisando viajar aqui dentro, cara. Mato Grosso, Tocantins, agora não sei. A gente precisa pesquisar, nem eu sei. Eu preciso viajar. É uma das coisas que a gente faz também. É muito bom ir pra fora, óbvio. Sim. Mas tem muita coisa boa aqui que a gente não... Eu faço, né? E pra mim, viagem assim, não importa. As férias agora, nós fomos pra Barretos, cara. Bom. Interior de São Paulo. Pô, não interessa, vamos lá. Né? Nós fomos para o sul de Minas, né? Tá falando no sul de Minas, nem tanto, né? Nós fomos para a Serra da Canastra. De carro.
Você foi de carro? Fui de carro, 7 horas lá. Pô, que experiência fantástica, cara. Muito gostoso, muito bom, que lugar lindo. Então, assim, para mim, viajar não tem igual. E não dá pra gente dizer que é melhor aqui fora. Porque onde você fez? Você fez Suíça, você fez uma região da Itália, onde pega. Da Ah, França. peraí, Mônaco não é Itália. Não, é um país. Eu vivo fazendo essa confusão. Ele é pertinho da França. Pertinho. O povo É fica do lado da discutindo França, onde mas é pertence um a qual. país independente. E dizem que é incrível, assim. Altíssimo custo mesmo? É caro. É. Caro. Tanto que eu nem fiquei em Mônaco, né? Eu fui visitar, passei o dia e voltei para dormir na França. Cara, pertinho. dá pra fazer isso? Ah, é do lado, bem pertinho mesmo. Eu tô precisando estudar esses trem, meu amigo. A gente tem um quadro chamado Indique Aí, onde você olha pra essa câmera e você indica alguém que você acredita que... Alex, mas você vai intimar ele pra vir aqui. Porque aí o cara vem, né? Intimando você aqui, Alexandre Cury, a vir no podcast. Se você acha que tem alguém que você queira convidar, fica aqui para você, liberdade para intimar. Nós vamos criar um corte só com essa intimação sua, com esse seu convite. Nós vamos te mandar para você mandar para ele. O pessoal fala que você é parecido com... Como é que chama o bilionário brasileiro lá do Rio? Gente, meu Deus. É. O pessoal fala isso? Não. Não. Qual a sua origem? Eu sou, na verdade, minha mãe é espanhola e o meu pai tem descendência árabe, né? Cara, eu tava esperando você falar alemão. Não. Eu nasci aqui, mas eu puxei muito o lado da minha mãe, né? Esse lado mais europeu, né? Por isso que a minha avó também paterna, ela era italiana. Então acho que acabou na mistura, ficou mais esse lado. Cara, indicar alguém para... Pode ser até do seu time. O amigo, fica à vontade. Cara, eu vou indicar... Sabe esse cara da geração Z que eu te falei? Né? O Pedro? Eu acho que é uma... É do seu time? Ele não é diretamente do meu time, é uma pessoa de um contratado que eu tenho, mas é um cara que pode trazer, eu acho que muito insight da geração Z, pode trazer essas coisas. Eu acho que pode ser um cara, porque ele é o cara da geração, mas é um cara diferente. Não, você tem autoridade para isso. Então, eu acho que pode ser uma experiência interessante. Vamos intimar ele, vamos indicar ele. Pedro, você precisa participar aqui do podcast São Paulo, porque eu quero muito que você fale um pouco desse comprometimento que é tão natural seu, da tua geração, da geração Z. Você precisa vir aqui e explicar direitinho como é que funciona tudo isso. Bora, então. Vai um corte para ele. Uma dica de ouro para pessoas que se sentem estagnadas na carreira e querem mudar isso. Entenda que a transformação depende só de você. Então, para de colocar a culpa nos outros pela tua falta de progresso. Traz essa responsabilidade para você e vai buscar o desenvolvimento que vai te mostrar o caminho para você sair dessa situação e chegar ao sucesso, porque isso é perfeitamente possível. É isso aí, gente. O meu convidado de hoje, uma honra, um prazer. Eu estou muito feliz, me sinto prestigiado, privilegiado, abençoado por trazer você. Eu procuro não pensar antes. Só que, para ter uma ideia, eu não faço isso. Eu cheguei hoje, pedi para ele o tablet, comecei a ler as perguntas. Eu falei assim, só que se eu ler vai perder a minha graça dos foras que eu dou no negócio. Porque aí ele fala para mim, até depois ele fala assim, Alex, você pode pular a pergunta tal, porque você já fez no seu início. Eu não li. Eu falei, deixa eu ler hoje, porque eu estou falando com o professor. A gente não está falando com qualquer um, a gente está falando com o mentor. Então, deixa eu dar uma lida hoje. Então, rolou aquela meia que quis rolar aquela pressão em mim do meu convidado, mas eu falei assim, vou controlar isso. Ontem eu não pensei no assunto, entendeu? A gente deu uma desacelerada no pod por conta da minha agenda. Então não vou pensar que eu tenho um convidado de peso para amanhã, e amanhã, a hora que eu chegar mais cedo, né? Eu vou ler sobre você. Obrigado por ter vindo. Pessoal, primeiro quero agradecer você por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria muito que você viesse bater um papo com a gente quando você tiver uma agenda legal, disponível. E contar das suas histórias também. Eu queria saber mais de você. A gente não pôde explorar isso, porque nós já estouramos em quanto tempo? 2 horas, Jesus.
E eu não posso, você sabe que a gente não pode fazer algo ficar Claro. cansativo, senão você vai que você fala, não vou naquele pod porque o Alex segura a gente 2 horas lá, entendeu? Mas eu gostaria de explorar mais família, filho, suas viagens, que eu adoro falar sobre viagem, e é a viagem que deixa a gente rico de conhecimento pra caramba. Eu quero conhecer mais sobre você e numa próxima oportunidade, se Deus permitir, você quiser também, estamos à disposição. Pessoal, meu convidado de hoje é o Alexandre Cury. Eu quero agradecer você que vai assistir os nossos vídeos, os vídeos dos cortes, e convidar você para curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Obrigado, Alexandre Cury. Prazer foi meu, estou à disposição. Quando precisar, estamos aí. Tem algum contato, algum Insta? O melhor forma é o Instagram mesmo, né? Então, Alexandre Cury com Y_. Então, vai lá no meu perfil, lá você vai encontrar muito conteúdo, pode me mandar um direct e aí a equipe vai atender, a gente direciona. Então, o melhor contato mesmo é o Instagram. Eu vou tentar agora corromper ele, convidando ele para um próximo. E o próximo nós vamos fazer um café da manhã mais lindo que o da Ana Maria Braga, porque o nosso é assinado pelo chefe Anselmo Hermoso da Mont Blanc Gastronomia. Fica o convite já, eu vou fazer e nós vamos subir isso público mesmo, que é para deixar você meio intimado com o negócio. Já está aceito. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Deus abençoe você Prazer. por ter vindo. Todos nós. Uma honra. Faz uma foto minha.